ensinamento a todos, amém? Bora, criançada, participa. Tá aumentando. Meu rebanho tá aumentando, os profetinhas. Vai ser, gente, tô aqui com a turminha. Glória. No 17, nós encerramos aí 16. Como as pessoas conheciam a Deus antes da Bíblia Sagrada, foi o ensinamento aí que antecedeu. Agora devo confiar na Bíblia Sagrada? O porquê desse ensinamento? Não é difícil a gente encontrar pessoas que dão a desculpa, que dão a desculpa para não conhecer ou não estudar a Bíblia e muito menos obedecê-la. Qual desculpa aí é mais usada aí? Desse povo aí. Aquela tal desculpa, né? A Bíblia foi escrita por como? Não, tem uma pior que essa, A mais conhecida é essa. Aí tem a mais absurda, né? Diz aí. Aquela lá que a mim eu fico doido. Chegando no profeta. Tem essa desculpa. Quem já ouviu essa desculpa aí? Não, eu não leio a Bíblia porque eu já ouvi falar de gente que leu a Bíblia toda e ficou doido. Né? Eu já ouvi essa. Eu fiquei doido, eu não posso falar não, porque eu fiquei doidinho por Jesus. Fiquei doido por Jesus. Mas a desculpa que alguns usam para não ler, não estudar a Bíblia, é essa que vai sofrer. É que, eu ouvi falar de gente que estudou a Bíblia toda e ficou doido. Ficou maluco. Porque conheceu a Bíblia, mas não conheceu o Deus da Bíblia, né? Não conheceu Jesus da Bíblia Sagrada. Mas que verdadeiramente a presença do Senhor venha se manifestar na nossa vida. Por isso que Paulo diz, né? Não seja apenas um ouvinte, mas seja também praticante. Porque se eu não praticar essa palavra, se eu não entender, eu não procurar obedecer, realmente vai ser só mais um livro nas minhas mãos. Mas para aquele que lê, guarda e pratica a palavra, a Bíblia diz que Paulo ensina que é poder de Deus. Para alguns pode ser só um livro, verdadeiramente, não é errado. Para eles é só um livro. Para mim é poder de Deus. Porque eu pego aquilo que é a essência de Deus, uno com a presença do Espírito Santo na minha vida, e agora isso vai potencializar na minha vida. Então eu não sou mais só um leitor, mas sou também praticante da palavra. É isso. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. O que isso quer dizer? Maravilhas que não se via ser operado pela vida de mais ninguém, a não ser pela vida dele. Porque ele era mais bonito do que os outros? Não, mas ele doava-se a Deus mais do que os outros, mais do que os demais. Aí explica o porquê que Deus usa esses mais do que aqueles. É tal lá que Deus não tem filho preferido. Não, mas aí Paulo explica. Mas é bem verdade que ele se agrada daqueles que fazem a sua vontade. Então, está mais do que explicado. Okay? Então, dentro desse contexto aí bíblico, se hoje fosse para você defender essa tese, qual mês você se usaria de uma pessoa que vai usar esse tipo de desculpa para você? Olha, por que eu vou confiar na Bíblia? Essa Bíblia foi escrita por homens. Porque 40 homens escreveram a Bíblia numa mesma concordância. A pessoa vai falar, aí eles podem ter feito lá uma reunião entre eles, né, que é o que ele fala, mas pode ter sentado lá e entrado numa concordância. Tudo em épocas e anos diferentes. Aí você vai dizer, bem, podia mesmo. Se quando um nasceu, o outro não tivesse morrido. Né? Se um não vivesse num país e o outro no outro. Né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha internet, não tinha celular, não dá para combinar. É que nem hoje o pessoal marca festas, ele marca, ele posta lá no Facebook e o convite viaja ali o país todo, o mundo inteiro, e as pessoas vêm para poder participar daquilo. Naquela época não era assim. E aí você vê a informação, ela gerando, ela chegando, onde ela tem que chegar. Como? Por meio do Espírito Santo de Deus. Esse está sempre online. Esse
não precisa de satélite, não precisa de rede, não precisa do computador, não precisa do celular. Esse está sempre online. E ele ainda escolhe, né? Se for de madrugada, melhor ainda. Por quê? Porque tem os preguiçosos no meio do caminho que não quer muito se desfazer, se desprender do seu conforto para poder buscar a Deus. Ele vai dizendo, e nesse horário aí é que funciona melhor, né? É que a fila está bem menor. Então, ele além de dizer os meios, ele nos direciona aos melhores caminhos, né? Para a gente andar na contramão do mundo. Ok? Então, agora que nós já entendemos alguns desses pontos, nós vamos nos aprofundar. Então, por que devo confiar na Bíblia Sagrada? Por que, então, que se eu já sei, né, que a Bíblia ela foi escrita por homens, porém inspirada por Deus, mas ainda tem algumas pessoas que vão relutar contra isso, contra as teses que foram escritas. É tudo bem, mas tem algumas coisas na Bíblia que eu não concordo. Mas, rapaz, a Bíblia foi escrita por 40 homens, em épocas diferentes, de idades diferentes, e já é difícil. Nós, como pais, hoje a gente senta com o filho para conversar, a gente não entende às vezes a linguagem deles, e fala umas coisas que a gente fica boiando com isso por aí. Se nós sentarmos com os nossos pais para conversar, pior ainda. Então a gente vai entendendo que essa relação ela fica cada vez mais difícil. Agora você imagina entre esses homens. Que a gente, né, que aquele que é estudado a palavra, ele vai procurar conversar a palavra com aquele que também entende. Ele não vai sentar com um leigo que só vai sair discussão. Né? O médico não vai sentar lá com o faxineiro para poder ensinar e falar acerca de cirurgia. Ele vai arrumar um assunto neutro, futebol, né? Vai falar de assunto da atualidade política, ele vai se envolver naquilo que está todo mundo no mesmo nível de informação, mas ele não vai falar das veias, né? Ele não vai falar das artérias, ele não vai falar das plaquetas, com o fato que ele não vai entender nada. Né? Então, mas e esses homens que um era médico, o outro era político, o outro era cobrador de impostos, e eles entrando numa mesma concordância acerca da palavra que todos eles estavam ainda aprendendo? Só Deus mesmo para fazer a gente entrar num nível de concordância a esse ponto, de 40 pessoas sendo conscientizadas pelo Espírito Santo de Deus, de que a palavra do Senhor, ela verdadeiramente, ela vem se completando através da vida de pescadores, reis, sacerdotes. Dá para entender? Será que todo mundo aqui tinha o mesmo nível de informação, de formação, melhor dizendo, o mesmo nível de estudo? Eu acho que não. Né? Um pescador aqui não tinha o mesmo nível de estudo do rei, nem que o sacerdote e os oficiais do governo não tinham o mesmo nível de informação dos pescadores, e muito menos dos reis. Mas cada um deles tiveram a sua participação pela palavra de Deus. E ainda nós encontramos aí fazendeiros e médicos. Todo mundo entrando numa mesma concordância para que hoje a palavra do Senhor chegasse até a minha e as tuas mãos. Mas por que fazer esse translado? Por que escrever então a Bíblia? Se nós já vimos aqui que os homens e Deus se comunicou com eles antes mesmo da Bíblia, sim ou não? Nós vimos que Deus se apresentou aos homens e Deus teve relação com o homem de pai para filho mesmo antes da Escritura. Então por que eu preciso da Bíblia? Deuteronômio capítulo 17, para nos mostrar e nos levar em um caminho do porquê que Deus decide escrever a palavra. Deuteronômio capítulo 17, verso 18 até o 20. Glória a Deus. Aleluia. Do 18 ao 20. Deuteronômio 17, do 18 ao 20. Pode ler. Será também assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para sempre um tratado, dessa lei, do original, que está diante dos sacerdotes e levitas. De ler, realmente.
possível e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e este estudo para fazê-lo, para que seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que, prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos com Deus de Israel. Nós vimos aí em Deuteronômio 17, do 18 até o 20, Deus falando com Moisés o seguinte: Moisés, eu estou cansado de repetir sempre as mesmas coisas. O povo nasce, né? Tem uma idade, eu vou instruindo o povo, daqui a pouco esse povo perece, e vocês não estão dando conta de passar esses ensinamentos para os seus filhos. Algumas coisas vocês estão se esquecendo de repassar para eles. Aí eu tenho que vir depois e falar sempre a mesma coisa. Vamos aproveitar que você me obedece, vamos aproveitar que você me entende, Moisés, e vamos fazer um translado. O que é isso? Um livro. Vamos fazer uma escritura. Por que translado? Porque ele vai estar com você enquanto você está aqui. Enquanto você vê que você não vai mais ter dias prolongados de vida, você vai transladar ele, ou seja, você vai passar ele para o próximo do trono. E esse vai ser regido em cima dos meus ensinamentos. E assim sucessivamente. Então a Bíblia não foi escrita por decisão humana. Quem foi que mandou escrever? Foi Deus. Então já acabou a conversa que a Bíblia foi escrita por um homem. O homem foi tão somente, realmente, o escritor. O autor foi Deus. Foi Deus quem ditou, foi Deus quem mandou escrever. Então essa desculpa aí já não serve mais. Temos que ler? Sim. Temos que aprender? Sim. Temos que obedecer? Sim. Porque quem mandou escrever foi o próprio Deus. Lá ele começa com a lei, os 10 mandamentos. Ele escreve lá para Moisés. Só que Deus percebe que a lei estava meio confusa. Então Deus vai agora escrever tintim por tintim. Colocar diversas situações, diversos contextos diferentes, para que todo mundo pudesse entender e não tivesse nem desculpa para retrucar aquilo que Deus vinha ensinando para o seu povo. Certo? Então o intuito da palavra de Deus é tão somente nos lembrar. Por que lembrar? Porque nós temos que saber. A partir do momento que Deus diz que isso aqui é um translado, isso aqui tem que passar pelas minhas mãos, e eu não posso ser só um ouvinte, eu tenho que ser praticante, eu tenho que ser leitor assíduo. Quais são as primeiras palavras que Deus fala para Josué quando Josué assume o lugar de Moisés? Josué primeiro. Medita que lei. Essa aqui. Deixa passar não, pega o translado, pega a palavra, medita de dia, medita de noite. Não deixe o seu pé vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. E tenha cuidado de fazer conforme tudo nele está. Primeira coisa que Deus fala para Moisés quando ele assume um lugar, que Deus fala para Josué, perdão, quando ele assume o lugar de Moisés, é para ele pegar o livro. Não deixa para trás, pega o translado, medita, escreve. O problema é que hoje cada vez mais as pessoas querem responsabilidade, querem status com Deus, querem lugares altos, mas quer deixar o translado para trás. A primeira ordem que ele dá, antes de pegar o óleo, antes de pegar a capa, antes de pegar o unção, pega o translado, põe embaixo do braço e me segue. Não é para ficar guardado, não é para ficar escondido, é para meditar. A todo tempo, a toda hora. Mas eu consigo estar lá trabalhando lá, quem dos irmãos que trabalha na máquina, tem que levantar o braço, eu consigo trabalhar com o translado? Não dá. Mas é por isso que a palavra do Senhor manda eu guardar, eu meditar, porque na hora que eu não puder estar com ele na mão, ele está no meu coração, eu vou estar me lembrando daquilo que eu já li. Agora, se eu não li, se eu não meditei, eu vou me lembrar de quê? Aí depois a pessoa chega e diz, se eu sair vazio, ela, não, você não sai vazio, você já chegou vazio. A gente não pode chegar na igreja vazio, nós temos que ter já alguma coisa. Quando a pessoa chega na igreja, mas desculpa que vai embora e dizer, eu estou vazio, você já chegou vazio. Não pode chegar vazio, você tem que estar cheio, dentro da igreja, fora da igreja. Aqui é tão somente lugar para nós nos alegrarmos com a presença de Deus, mas eu já tenho que chegar aqui cheio, porque Deus não vai me encher de palavra, vai me encher da presença, pela palavra. A palavra que Ele vai falar comigo aqui, vai confirmar aquilo que eu já li.
Não foi assim? Deus deu uma palavra para o varão para pregar aqui, a mesma palavra Deus tinha revelado para o irmão aqui, tinha revelado para a irmã ali, já tinha revelado no meio dos louvores. O que é isso? Estava todo mundo cheio. Deus veio tão somente confirmar aquilo que nós estamos fazendo. Deus veio dizer, olha, parabéns, está certo, vocês estão fazendo direito. Ok? O problema é que a gente vem vazio, quer que Deus encha e quer sair com azeite reserva na botija ainda. Às vezes a pessoa diz, nós somos meio folgados diante da presença de Deus. Então o que Deus está dizendo para nós? Estejam alva as suas vestes. E nunca falte óleo sobre a tua. É Ele que diz que não tem que faltar óleo. Então quem tem que suprir o óleo não é Ele, sou eu. Porque Ele fala para mim. Não deixa faltar o óleo sobre a sua cabeça. Então quem tem que ir atrás do óleo sou eu, não é Ele. Ele só vai confirmar que o óleo está sobre a minha cabeça. Ok? Deu para entender? Vai tomar café, irmão, que pode ajudar a descer. Ok? Cerca de 40 autores humanos diferentes escreveram a Bíblia. Ela foi escrita aproximadamente no período de 1600 anos. Então é óbvio que quando esses 10 últimos escritores nasceram, não tinha nem sombra dos avós dos primeiros. Não tem como eles terem se relacionado com algum período. Mas pastor, teve um tempo que os homens viviam 900 anos. Sim, muito antes de Moisés. Ok? Muito antes de Moisés. Certo? Então, nesse período aqui, quantas e quantas gerações se passaram? E a palavra sendo escrita. Milhares e milhares de pessoas nasceram e morreram antes da palavra estar completa para nós, como nós a conhecemos hoje. E Deus vinha se revelando, Deus vinha falando, e a palavra ia sendo preparada, não para eles, mas para nós que estamos aqui hoje, precisando dela, sendo guiados e direcionados por ela. Todo esse trabalho aqui foi por sua causa, foi por minha causa, porque Deus sabia que nós não íamos cruzar com os levitas, nós não iríamos cruzar com os sacerdotes no meio do caminho. Jesus não estaria mais aqui em pessoa para nos instruir. Os discípulos dele também não estariam mais aqui para nos direcionar. É por isso que a palavra de Deus hoje nos torna apóstolos, discípulos, nos torna pregadores do Evangelho, porque é ela quem nos prepara e nos capacita para assumir essas posições que hoje estariam extintas se não fosse a palavra de Deus para nos preparar e nos capacitar. Ok? Eu já disse, né, que os autores foram diferentes aí em suas categorias de posições sociais, né, entre governos, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, sacerdotes, fazendeiros, pastores, médicos. Com tantas diferenças entre autores e sintonia do contexto, a sintonia do contexto é perfeita. 1 Coríntios 12, verso 4. Vou tentar falar um pouco para não atrapalhar aqui dentro. O Espírito vai dominando, o Espírito vai dominando. Fica difícil. 1 Coríntios 12. A criança fica querendo ver o que está acontecendo. 1 Coríntios 12, do 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, o chefe é o mesmo. Quem está no controle é o mesmo. 6. Pode ir, vamos até o 11. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Opa. Então o dom não é para mim ser o mais bonito. O dom não é para mim aparecer só no status do WhatsApp ou do Facebook. Ou para mim ser aceito no meio dos amigos. Não, o dom ele é dado para eu ser onde? Onde eu estiver. Não é só na igreja. Eu preciso ser útil em casa, eu preciso ser útil no trabalho, eu preciso ser útil no meio dos amigos. Útil para quem? Para Deus. O problema é que a gente se prepara para ser usado onde?
na igreja. E mal na igreja. Mas nós temos que ser útil em todo lugar e em todo tempo. Verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então nós vemos aqui alguns dons diferentes dentro do contexto da palavra. Dom da sabedoria, aquele que consegue às vezes ensinar. Às vezes nem sempre aquele que ensina, ele sabe fazer você entender. É por isso que às vezes alguém fala e você às vezes parece que não entende. Daí vem outra pessoa e fala, e parece que encaixa assim, perfeitamente. São dons diferentes. Às vezes a pessoa vem e prega aquela palavra 10 vezes para você, às vezes você não entende, ou você lê, medita e enxerga. Aí vem alguém e prega a palavra e te mostra um ponto depois de uma vírgula que você fala, não, eu não vi esse negócio. Eu quase bati nesse poste e não enxerguei ele no meio do caminho. É o dom da ciência. É um dom que a pessoa consegue perceber que tem mais do que aquilo que o texto está claramente expondo. E por que Deus faz isso? São mistérios escondidos, para que Satanás não venha roubar nem apostatar a nossa fé. São pontos de equilíbrio que Deus deixa para você se defender, usando a Escritura Sagrada por meio da sua fé. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom de Deus. Está claramente explicado, porque às vezes parece que tem gente que não tem fé. Você fala, como que essa pessoa às vezes parece que não vai? É porque a fé também é um dom. E não é que Deus não dá fé para todo mundo, é que às vezes a pessoa não toma posse da fé que Deus entregou a mesma coisa o dom. Não tem gente que tem dom e não usa. Tem gente que tem o dom de pregar, mas não quer pregar. Tem gente que tem o dom de louvar, mas tem vergonha de louvar. Tem gente que tem o dom da fé, mas tem vergonha de usar. Tem medo de usar a fé que Deus deu. Às vezes é uma pessoa que tem uma fé absurdamente maior do que às vezes a minha e a sua. Mas aí tem medo de usar. Então o que nós precisamos? Exercitar a nossa vida espiritual. Como que eu faço isso? O manual está aqui, explicando direitinho como que faz. Às vezes é uma coisa tão simples que a gente se enrola. E aí depois a gente pega o manual, né, fica caçando um jeito de abrir, não abre, entendeu? Cadê o botão? E aí você vai lá no manual e está escrito lá, levanta. É umas coisas assim, é umas coisas simples assim, que acontecem na nossa vida espiritual. Às vezes você está se matando por uma coisa, e se você pegasse o manual, meu filho do céu. A gente tem um livro que eu já indiquei ele para vocês em outros estudos. Ele diz, o título do livro é E a Bíblia Tinha Razão. São teses que os cientistas relutaram centenas de anos para contestar a Bíblia e dizer que a Bíblia estava errada. E depois de muitos estudos, eles voltam e dizem, não, a Bíblia estava certa. Como a arca no pico do Monte Ararat. Quer dizer, não tem como a água ter subido tudo aquilo e hoje existirem geleiras naquele lugar. Não tem como a arca ter parado lá em cima e Noé ter descido de lá com a sua família e todos os animais e a arca está parada lá em cima. E aí foi-se estudar o lugar e foi-se visto que o pico foi desenhado depois que a arca tinha pousado sobre ele. Ali foram chuvas e ventos que vieram cortando, né, e fazendo o desenho na geleira do jeito que é hoje, que é só o pico de gelo e lá em cima a arca. De maneira que hoje não tem como se chegar até essa arca, de helicóptero, ou seja, de outro meio fogo, porque senão causa uma avalanche de terremoto e desmorona tudo. Então está lá só para provar que a palavra de Deus estava certa. Não vai, não põe na mão, mas está aí para que vocês vejam. Outro foi um que tentou descobrir de que eram feitas as estrelas. O camarada morre com mais de 70 anos. E antes dele morrer, o teste disse que a estrela é feita, né, de gases, ou seja, de oxigênio. E tem outro. E a radiação do Sol. Eu disse, rapaz, o cara estuda 70 anos para descobrir uma coisa que está na primeira folha da Bíblia. Quantos livros esse camarada leu?
Quantos estudos e experimentos ele fez? A Bíblia diz que Deus olhou para o céu e disse o quê? Haja luz. E houve luz. E depois Deus disse que haja luminares no meio da noite. E Deus fala isso para quem? O sol, que só tinha um sol lá em cima. E o ar, o vento. Eles tiveram que se. Acabou. Tá. Sim. E ele estuda mais de 70 anos para comprovar o que estão descritos nos 10 primeiros versículos da Bíblia. Às vezes a gente irrita. Hoje a gente tem outros exemplos. Que se eu parar para dizer para você, você vai rolar no chão de dar risada. Mas a gente faz a mesma coisa no mundo espiritual com Deus. Às vezes o que Deus está nos dizendo para fazer é uma coisa tão simples e a gente complica. Quanto tempo era a viagem até a Terra Prometida? 40 dias. 1 mês e 10 dias. 1 mês e um pouquinho. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Por quê? Deixaram o manual para trás. Me mostra alguém no meio do caminho dizendo, não, peraí, vamos parar para ouvir o que Deus quer. Toda vez que Deus ia falar, eles corriam. Você abre a Bíblia, Êxodo 20, você vai ver Deus querendo falar com eles. E eles correndo e se escondendo, dizendo, nós não queremos ouvir, Deus. Não fala com nós, não fala com Moisés. Não fala com nós não, porque nós não queremos ouvir. Se tivesse ouvido, tinham economizado 40 anos da vida. Teve gente que morreu no deserto, porque não parou para ouvir a voz do Senhor. Que nós não venhamos cometer o mesmo erro. Que antes nós tenhamos predisposição para todas as vezes que o Senhor falar conosco, nós estejamos prontos para ouvir. Deus usou Lucas aqui para falar comigo. Cadê você? Não, mas eu estou pregando. Mas eu quero falar com você. Mas eu estou cantando. Mas eu estou tentando falar com você. Mas eu estou achando que eu estou sendo útil. Mas não está. E ele? Será que eu às vezes não me encontro nessa situação? Às vezes eu estou tão ocupado com a própria obra, achando que estou servindo a Deus, quando de fato Deus está tentando falar comigo para me mostrar um caminho ainda mais excelente, e eu não estou parando para ouvir. Às vezes eu estou tão bitolado com aquilo que eu quero, que eu não estou nem aí para aquilo que Deus tem para mim. Às vezes eu paro para meditar na vida de Sansão, e eu penso que se Sansão tivesse ouvido a voz do Senhor, ele teria sido um dos reis de Israel. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que se Sansão parasse para ouvir a voz do Senhor, ele teria sido um dos reis de Israel, teria sido tão grande quanto. Mas ele se perde, porque ele se apaixona por uma moça que estava fora dos limites que Deus estabeleceu para ele. E ele se acaba na sua vida antes de viver as promessas de Deus para a sua vida. Ele começa a transgredir o translado que Deus deu para ele lá no começo. Deus falou, seu filho vai ser nazireiro de Deus, ele não vai passar navalha no cabelo, ele não vai beber bebida forte, ele não vai isso, não vai aquilo. Amém? O menino estava indo bem. Ele começa a errar quando? Quando ele começa a crescer, e ele olha para os pais e diz, agora eu quero passear na terra dos filisteus. Filho, mas não é um lugar bom, não, mas eu quero ir lá. Eu quero conhecer, eu posso, eu sou forte. E vamos. E o menino começa a se perder. E quando chega lá, ele começa a ver as vinhas. E ele não podia beber bebida forte. Logo quando ele começa a conhecer as vinhas, ele vai se embreando no meio delas. Diz, eu quero conhecer melhor esse fruto. Eu quero saber o que esse fruto é capaz. E ele se apaixona pelo vinho. E agora ele começa a se embriagar cada vez mais. E já transgride o segundo mandamento de Deus para a sua vida. E agora Deus dá força para ele vencer o leão que vem contra ele. Ele não se contenta em vencer o leão. E ele vai depois visitar a cova do leão, onde o leão tinha morrido. Depois, na volta, ele passa para ver. E lá estava só o esqueleto do leão. E que era nazireiro. O leão não poderia tocar em nada morto. O problema não foi ele matar o leão. O problema foi ele voltar depois e tocar no leão morto. E além de tocar no leão morto, ele come de um favo de mel que as abelhas tinham feito dentro da carcaça daquele leão. Ele come do mel e leva ainda para os seus pais comerem também. Ele transgride o
terceiro mandamento de Deus para a sua vida. E aí a gente acha que o erro de Sansão foi só casar com Dalila. Ele casar com Dalila foi consequência de uma vida de desobediências. Ele casar com Dalila foi consequência de uma vida de não ter dado ouvido ao translado de Deus para a sua vida. Ele só percebe isso no último momento. Ele só percebe isso depois. Ele vai se entregar à morte de Deus. Ele entende que toda a sua vida foi um erro. Ele entende que durante toda a sua vida ele tinha transgredido contra Deus. Ele disse, agora só tem um jeito. É eu conseguir agradar a Deus com a minha morte, porque com a minha vida eu só desagradei a Deus. Por quê? Estava tão ocupado querendo vencer os filisteus que não parou nas aulas dos sacerdotes, não ia para os estudos, não ia para os ensinamentos, tão preocupado em destruir o inimigo que ele acabou se destruindo a si mesmo. É bem verdade, no final da sua vida ele consegue dizimar mais inimigos do que na sua vida, mas o que ele mesmo ganhou com isso? Não mais nada. Perdeu a sua vida, se entregou à morte, porque viveu toda uma vida em desobediência diante a palavra e a presença de Deus, porque rejeitou os ensinamentos da palavra do Senhor para a sua vida. Que a todo tempo a palavra do Senhor, ela tem a validade sobre a minha e sobre a tua vida. Pode dizer quem quiser que a Bíblia é só um livro, pode dizer quem quiser que quem vai ler a Bíblia toda vai ficar maluco. Eu quero ficar doido mesmo, mas eu quero ficar doido por Jesus. Eu quero ficar um doido vivo, eu quero ficar um doido sadio, eu quero ficar um doido cheio de poder e autoridade de Deus para repreender Satanás quando ele vier bater na minha porta, certo? Do que ser um sadio andando rumo à morte, né? Mas que a verdade do Senhor ela vem se manifestar a cada dia sobre a minha e sobre a tua vida, ok? Então nós já entendemos que a Bíblia, na verdade, ela tem um só autor, que é Deus. A Bíblia tem 40 escritores. Autores, a Bíblia só tem um, ou melhor, autor, né? A Bíblia só tem um, que é o nosso Deus. 2 Pedro 1, 21. Glória a Deus. Não é difícil dar ensinamento, é mais fácil pregar. Tem dá vontade de sair pulando, vontade de sair correndo. Tem que ficar quietinho, tem que segurar. 2 Pedro 1, 21. Glória a Deus. Vai comprovar que quem verdadeiramente escreve a Escritura não são homens. Né? O que diz aí? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, vírgula, mas homens santos de Deus falaram, dizeram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens foram só a caneta nas palmas da mão de Deus. É isso que Pedro diz. Não foi por vontade humana que ela foi escrita, perdão. Você acha que foi pela vontade de Paulo que ele escreve? Tomei um coice de Jeová, dizendo, a minha graça te basta. Fui eu retrucar com o Senhor e dizer para ele, por que, Senhor, que eu estou nessa aprovação? Por que o Senhor não tira esse peso da minha vida? E Deus me respondeu, a minha graça te basta. Fica quietinho aí, aguenta a sua prova, aguenta a sua luta, que eu vou te dar a vitória. E não é palavra sábia, não é palavra assim, sábia. Você foi por vontade dele? Você acha que foi por vontade de Davi? Que ele escreve o Salmo 51? Não, senhor, isso aqui eu vou dizer não. Fica entre nós. Os irmãos lá de 2019 não precisam saber disso não. Já não chega o povo aqui, o povo está falando mal de mim, o povo está me humilhando, o povo está dizendo que eu não sou crente coisa nenhuma, o povo está dizendo que eu ainda sou desviado por causa desse erro que eu cometi.
Não escreve aí, porque o povo precisa saber. Eles precisam aprender, para eles não cometerem os mesmos erros. Escreve aí, ó. Como que o Senhor tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim, Senhor. Sonda-me e veja se em mim ainda há pecado. Veja se em mim ainda há transgressão, se eu sou merecedor da sua presença. Mas que eles saibam também, Senhor, que nenhum dos meus tesouros pode me afastar do Senhor. Que se o Senhor quiser tirar tudo de mim, o Senhor pode tirar. Eu só não aceito viver sem o teu Espírito Santo. Você acha que foi por vontade de dizer, não, isso aqui, pô, vou escrever, porque isso aqui vai acrescentar no meu currículo? Foi não. Foi pela vontade de Deus. Que a santa palavra foi escrita para nos instruir, para nos redarguir, para nos corrigir e para nos incentivar a continuar buscando, praticando e aprendendo a palavra do Senhor a cada dia sobre a nossa vida. Hoje, a gente faz um estudo rápido e se descobre que nenhum livro atravessa mais de 2 décadas, mais de 3 décadas. Alguns, 2 décadas aí, ou seja, 20 anos, conseguem se sobressair. Por quê? É aquilo que eu falei, a questão da linguagem, né? Aquilo que interessava os meus pais há 30 anos atrás, para mim hoje já não me interessa. A linguagem já não é a mesma que eu entendo, então eu deixo de lado. Né? Algumas coisas hoje já não. Vai para o Amado Batista para essa molecada escutar. Aí, quem mais? Aí. Ao senhor Valente. Não, nunca nem ouviu falar. Músicas populares, músicas pop, né? MPB, aquarela. Nós já não queremos. É a mesma coisa, os livros são escritos para agradar e alcançar aquela geração. É por isso que os livros, muitos deles não passam de 2 décadas. Alguns deles conseguem sobressair a essas 2 décadas e alcançam a 3ª década. E a Bíblia? Quanto tempo a Bíblia vem passando? De geração em geração. De tempos em tempos. Só depois de Cristo, a Bíblia já tem aí os seus 3.000 anos, mais ou menos. E aí? Sem contar as traduções. E os livros que vieram com ela? E os acompanhados que vieram, que nasceram de lá para cá, foram todos se morrendo e se perdendo pelo caminho. Por quê? Essa linguagem que eu entendo, né? Meus pais entenderam, meus avós entenderam, meus filhos vão entender lá na frente. Meus netos entenderão, se até lá o Senhor não vier, eles irão compreender essa palavra. Pensa numa liturgia que não sai. E é uma coisa universal, porque às vezes a cultura daqui do Brasil não é a mesma cultura de nós. Mas a palavra é a mesma. Glória a Deus. A roupa não encaixa. A roupa não encaixa. O linguajar, né, não encaixa, mas a palavra é a mesma. Aqui na Índia, na África do Sul, na Arábia, na Indonésia, na China, no Iraque, a palavra do Senhor é até o Alcorão. A palavra lá que eles usam lá no Islã é os 5 primeiros livros da Bíblia. Só o problema é esse, que só tem um pedacinho, é só o Pentateuco. É só os 5 primeiros livros, mas é a palavra. Até lá. Isso daí que a palavra foi escrita de uma maneira universal. Tanto que antes da Torre de Babel, todos nós falávamos a mesma. Quem confundiu a língua? Foi Deus. O próprio Deus confundiu a língua do homem. Para quê? Para destruir a soberba. A tecnologia estava em alta naquela época. Né? Não tinha computador, não tinha celular, mas a tecnologia daquele tempo era outra. A tecnologia era fazer tijolos, era construir máquinas que lançavam catapultas, né? Que lançavam fogo. Né? Hoje nós vemos aí o pessoal trabalhar nos pedreiros com as carrinholas para puxar o material, né? As carretilhas para puxar o material lá para cima. Mas isso já foi inventado tudo naquela época. Para quê? Para que o trabalho ele acontecesse, para que a torre fosse
construída, mas o propósito não é um propósito de glorificar a Deus. Então Deus sucumbiu. É por isso que hoje eu vejo a nossa tecnologia, e eu vejo o que eles tentam fazer hoje com a tecnologia, e eu logo entendo. Daqui a pouco, papai dá um jeito nessa confusão. Ele já está confundindo as línguas. Já tem aí religiões se dividindo dentro de si mesmo. Antigamente era a igreja protestante contra a igreja católica. Hoje em dia não. A igreja protestante com a igreja protestante mesmo. A igreja pentecostal com a igreja pentecostal mesmo. Parece que já não estamos mais falando a mesma língua. Por quê? Está demais. O que é para a gente entender e saber, a gente não quer. Mas vira e mexe, você encontra um crente querendo falar de assuntos que não são para o seu tempo, nem para o seu momento, e muito menos do seu dia a dia. Às vezes você senta com o camarada e quer falar de coisas que fala, meu amigo, isso aí está longe da sua realidade, você me desculpa, mas isso aí não é para você. Mas esse palácio, mas esse carro, mas esse filho, está longe da sua realidade. Bem, não, Deus não pode abençoar, Deus pode, mas tem coisas que estão fora da minha realidade. O que você aprendeu? Sai da porta do palácio, você vai ser chutado, sai do meio. Às vezes o camarada quer falar como se fosse o dono da empresa. Não, mas porque você não sabe, mas aqui você tem que fazer na escola, tá? Só às vezes quer transparecer uma coisa que não é, quer ser uma coisa que nunca vai ser. Não pela vontade de Deus, porque não tem humildade para isso. Vai lá, explica aí para nós. Não, eu gosto das conversas com vocês, porque é interessante para nós também. É porque, tipo assim, ó, como se a Bíblia é o manual de salvação, certo? Por que o diabo não destruiu ela quando estava sendo criada? Aí eu peguei e dei um exemplo assim, por exemplo, eu tenho 1 milhão de borrachas e tenho essa lapiseira. Só eu tenho essa lapiseira. Entendeu? É o segredo. Se eu for vender essa lapiseira, eu não vou vender ela barata. Por quê? Porque só eu tenho. Agora a borracha todo mundo tem. Quando todo mundo tem, ninguém liga. Entendeu? Então Deus ele tem um segredo que é só dele. Qual que é? A onipresença. Por que o diabo não destrói a Bíblia? Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Você acha que ele não já tentou? Ele destrói a Bíblia aqui, Deus faz a Bíblia lá. Ele destrói a Bíblia lá, Deus faz aqui. Ele mata a palavra na vida de alguém aqui, Deus faz nascer um novo crente lá. Eu já explico isso para você aqui, na palavra. Mas hoje a gente pode usar recursos que nós temos. Quantos já tentaram inventar, copiar a fórmula da Coca-Cola? Do McDonald's. Burger King está aí, lutando, está quase lá, mas não chega. A Coca-Cola, mas não chega, não vai. Não. Por quê? Tem um segredo. E Deus tem segredos que é só dele. E o diabo fugiu de casa sem saber o segredo. Então nunca ele vai conseguir destruir aquilo que Deus faz, porque Deus é o único que tem o segredo. Assim, não tem nada a ver, mas eu lembrei do desenho. Desenho do Bob Esponja, né? A forma. Ele fica tentando pegar a fórmula de qualquer jeito, não consegue. Não, mas o diabo ele usa as suas artimanhas para quê? Pra Tentar desfazer e desconstruir aquilo que Deus faz. Tentar, tipo, imitar, fazer igual pra conquistar, né? Porque ele, que nem, o hambúrguer lá, eles vendem, ele está conquistando. Aí ele quer fazer igual pra conquistar o mesmo ponto, mas ele não consegue porque não tem a forma. Mas sim, espero que você está vendo os ensinamentos de domingo de manhã. Você está vendo o modo de Vamos lá. Em 303 antes de Cristo, teve um imperador que ele tentou fazer isso. Os translados, os escritos, os pergaminhos sagrados, que tinha lá o que? A palavra dos profetas, Isaías, Jeremias, certo? O Pentateuco, tudo isso já estava preparado, já tinha sido translado. Aí esse imperador ele se levanta, o Dioclésio,
no ano de 303 antes de Cristo, lá nos lados de Roma, e ele decide fazer o quê? Queimar todos os exemplares que tinham sido feitos até aquele tempo. Quem estava no coração de todo o resto? O Satanás em pessoa. Ele tentou fazer isso muito antes. Muito antes. Antes de Jesus nascer. Quem se arrisca? Foi uma, foi duas. Eu não sei se esse meu pensamento assim. Acho que esse pensamento de destruir se encaixava há muitos anos atrás. Entendeu? Que era uma coisa. A Bíblia não era todo mundo que tinha. Entendeu? Então acho que se ele tivesse conseguido realmente destruir a Bíblia, hoje a gente não. Por que essa preocupação? Acho que esse raciocínio que eu expus aqui, todo mundo agora, ele se encaixa no dia de hoje, porque hoje a gente tem tudo. Sim. E justamente para a gente ter tudo, a gente não dá valor. Não dá valor. Então, o diabo ele conseguiu colocar uma Bíblia dentro da tua casa, mas você não vai fazer com que você não tenha interesse por ela. Escreve isso aí, aquele filme, o livro de Eli, que só ele tem a Bíblia. Você tem acesso à palavra, mas ele te tira o interesse de meditar na palavra. Como? Te envolvendo em outras coisas. Por que antes o diabo não tinha essa preocupação? Porque não era todo mundo que tinha. Aí quando ele decidiu se preocupar em verdade. Quem usava a Bíblia era só os levitas. Os sacerdotes eram quem lhes dava. Ninguém tinha um exemplar bíblico dentro da sua casa. E quem ia para o templo, ele dava um jeito de usar a mente daquela pessoa para outras. A pessoa até ia, mas ia preocupada com o quê? Com as contas que tinha para pagar, ia preocupada com o filho doente, ia preocupada com outras coisas e não conseguia absorver o quê? A palavra. Então, o inimigo estava tudo certo. Agora o povo começa a levar a Bíblia para dentro de casa. Aí ele entra com essa estratégia. Espera aí. Então agora a gente tem que ter mais coisas, para que eles não tenham tempo de ler, nem de parar para meditar na palavra. E ele vem conseguindo isso de lá para cá. Mas ele tentou matar a palavra viva, que foi Cristo. Quando ele fica sabendo que a palavra ia se materializar, a palavra ia nascer em carne, que foi o que João diz, né? João diz o quê? O verbo se fez. Quando o diabo entende que o verbo ia virar carne, ele disse, quando era só folha, eu não consegui parar, agora que vai ser carne, o que eu vou fazer? Vou matar todos os meninos menores de 2 anos. E com isso eu tenho certeza que a palavra vai morrer. Ele até matou muito menino, mas aquele que era a palavra, o anjo deu um jeito de esconder e tirar dali. Ainda colocou logo para hoje. Colocou no colo da filha dele, ele estava na cama. Deus fez isso com Moisés. Depois pega Jesus, tira Jesus dali. Quando ele acha que matou tudo, ele traz Jesus de volta. Quando ele morre, o anjo vai e revela para o gente, agora volta comigo. Jesus traz ele de volta. E lá vem o menino Jesus já grande. E a palavra estava entre eles. E eles não perceberam e não conheceram até que ela se manifestou. Mas aí já era tarde. Porque o menino já tinha poder, o menino já não era mais menino, já tinha virado jovem, já estava chegando na fase adulta. E agora já tinha os seus discípulos. Aí quando o diabo tenta matar de novo, já era tarde. Porque o verbo agora, além de ser carne, também era espírito. Aí ferrou. Aí tornou calmo. Leva ele para o inferno, achando que estava castigando ele, e mata. Quando pensa que está tudo certo, dizendo agora nós vamos castigar ele lá no inferno. Chega no inferno, ele toma a chave do inferno, vence a morte, diz agora eu estou indo embora. Certo? Porque a nossa conversa acabou. E agora eu vou levar a palavra viva de volta para o meu povo. E ele sobe e deixa o recado, dizendo se prepara. Porque eu vou voltar, guarda o translado, guarda a lei, guarda os meus ensinamentos. Se prepara, porque eu vou voltar para buscar vocês. Como é que segura a palavra dessa?
Dioclésio tentou, antes dele nascer. E ele tenta queimar todos os exemplares. Mas mesmo ele fazendo isso, alguém fez como ele. Guardou a palavra, escondeu a palavra, e a palavra hoje chegou até mim e chegou até você. Quem sabe quem guardou não teve coragem de divulgar. Jesus veio depois que vence a morte, vence o inferno, e disse agora, ore e pregai nos 4 cantos da terra. Vai, fala, ensina, prega, exorta, batiza e faz tudo que eu tenho vos ensinado. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Cumprindo o mandado de Cristo para a nossa vida, fazendo a palavra se multiplicar. Com presença para você, agora, então, ficou claro? O que o inimigo quer que você perceba, creia, para não meditar, para não entender, para não parar para aprender da palavra de Deus. E é o que ele está fazendo mais hoje, né? Não mais tecnologia, mais instrução. Foi o que eu falei. Você percebe o quanto é difícil chegar no culto de ensinamento? Culto de festa não é tão difícil. Não sei que seja um congresso, né? Mas culto, né, de aniversário, fazer um bolo, você traz um monte de gente que nem é crente, porque o povo nem atrasa. O povo não atrasa, não se já foi umzinho para o povo chega e não quer ir embora. Para comer, né, pastor? Não, vamos ser sinceros. Tenta trazer alguém do grupo de ensinamento. Até que ele não é convidado. Tenta trazer alguém do culto de oração. É difícil, não é? Irmão, é difícil para a gente vir. Imagina para trazer alguém. Aí você percebe que Satanás não está de brincar. O diabo não precisa se materializar na minha, na sua. Como vou deixar você passar? Ele não precisa fazer isso. Ele te ocupa. Ele coloca coisas que você gosta de fazer no seu caminho, naquele horário, naquele momento. É o suficiente. Aquela pessoa que faz tempo que você não fala, que você não conversa, que você gosta de conversar. Tem tempo que não fala, que não manda uma mensagem. Terça-feira, 6h40 da tarde. Chega a mensagem. Ô querido, meu amigo, profeta das nações. Depois a gente conversa. Posso filosofar? Tô chegando aí, não é posso. Tô chegando aí. Amém. A pessoa está vivendo uma vida destrambelhada. Você vai, preciso orar por você, precisa, não, não, assim, não precisa não, né? Um dia eu vou aí na sua igreja. Amém. Terça-feira, 5h40 da tarde, você está saindo do trabalho, eu vou chegar em casa, eu vou arrumando para a igreja. Mãe, pelo amor de Deus, eu orar na minha casa, estou precisando. Você, como servo de Deus, vai dizer, não, preciso ajudar, preciso socorrer. Pastor, não posso orar? Pode. Mas por que não pediu socorro antes? Se faz tempo que você está falando que você precisa de ajuda, faz tempo que você está falando que você precisa de uma oração no seu lar, a pessoa nunca quis, nunca se predisse, pois agora você vai deixar de meditar na palavra, de ganhar a estratégia de Deus, de fortalecer a sua armadura, é 2 vítimas para o inimigo matar depois. Você vai estar mais fraco, você não vai se fortalecer. Vai socorrer aquele que nem sabe que precisa de ajuda, né? Porque quando você chega lá, as conversas é totalmente outra, nem deixa você falar de Deus. Realmente, com as conversas, ele não vai te agregar nada. Tirou você do foco, tirou você da presença, você já saiu do que tinha que fazer, e o inimigo ganhou mais uma peleja na sua vida. Não ganhou a guerra, mas aquela batalha dele venceu. Hoje eu até falei para minha irmã, eu acho que estou com a cabeça assim, deu remédio para ela e esqueci de tomar. E em casa minha cabeça assim, a fábrica está parada, a linha está parada, não está produzindo carro nenhum lá. E aí está todo mundo procurando serviço. Para os outros, né? Eles procuram serviço não para eles, procuram serviço para os outros para dizer que eles estão trabalhando. E aí sempre cai lá, eu cheguei em casa hoje cansado, minha cabeça rodando, eu falei, Deus vai dar graça. Eu vim, estava lá em casa, meu irmão veio orar, e eu por ali, eu comecei a folhear a Bíblia, eu já tinha preparado o estudo, e vim orando, cheguei aqui, dando glória, comecei a aula, a dor de cabeça foi indo,
seu lugar. Estava lá na cama, suando, eu tenho misericórdia. O que está acontecendo? É o inimigo. É o inimigo. Mas se você não lutar contra, se você não se levantar, ele vai continuar pisando no seu pescoço. Ele vai continuar pisando na sua cabeça. Se você não se levantar, ele vai dizer, sai da pista. Semana passada aconteceu comigo isso daí, né? Tava na firma e o dono da empresa falou, vou ter que sair mais cedo hoje, você fica com a chave aí. Você fecha, né? Você tá ficando até às 7, né? Eu falei, beleza, o motorista saiu com 2 entregas. Antes das 7 ele tá aí. Chegou 5 para as 8, abençoado. Aí hoje ele, pô, fica com a chave que eu tô. Hoje não. Não vou cair nessa, não, tá repreendido. Não, irmão, eu indo embora já, meu Mas filho. eu Mas acontece na quarta? Não. É sempre na terça. E na quinta. É sempre nessas. Você tem um Você compromisso. está entendendo? Se você não abrir a visão, você continua tomando rasteira E acaba virando escravo. Mas aconteceu 2 vezes comigo com alguém de casa mesmo. Porque foi 2 sexta-feiras, faz tempo. Eu vinha sempre na sexta. Aí um dia o Branco falou assim, hoje eu vou pedir uma pizza. Eu falei, tá bom, vou pra oração. E aí quando eu chegar, não, mas já tá muito tarde, vai, não sei o que lá. Aí eu fui embora. Eu deixei, Deus sabe, né? Eu deixei de vir porque eu falei, não, realmente, 2 vezes, não, eu falei, não, agora se quiser, espera eu voltar, e aí eu foge. Mas é meio que o diabo sabe, né? Uma tentação. Às vezes a gente espera de fora, mas não, foi meio que, e eu felizmente, agora não quero não. Agora vem. Sexta-feira é o dia que mais pega. E no sábado? No sábado é ruim. Então vai ficar sem. Mas são coisas que você está entendendo? O problema é que a gente acha que o diabo vai se materializar, vai vir de lá para cá bufando, saindo fogo pela venta, e para a gente estender a mão e dizer, saca, passou esse tempo, irmão. Ele não precisa fazer isso mais não. Ele veio no sapatinho de não, senta do seu lado, conversa com você, fala de coisa que você ganha o seu tempo e atrasa a sua vida espiritual. Mas em nome de Jesus, que o Senhor continue nos dando estratégia para sobreviver e vencer, assim como a palavra de Deus já tem atravessado mais de 3.000 anos aí pela história. Enquanto alguns livros não passam de alguns meses, enquanto livros aí não passam de 20 anos, a palavra de Deus aí tem atravessado 3.000 anos, 3 milênios. Que verdadeiramente a minha e a sua fé seja uma fé dessa que transpassa montanhas. Dá para entender uma fé dessa? Que o Senhor disse que se você descer para o monte, passa para o outro lado, ele tem que flutuar em cima da água, sentar lá do outro lado. Espiritualmente falando. Mas é coisa que a gente não consegue nem visualizar na mente. A gente vê a montanha saindo dali e sentando lá do outro lado da água. Mas Deus está dizendo o quê? Você tem autoridade para fazer isso, se você assim quiser. O problema é que a gente quer remover barreiras físicas. E Deus quer que nós venhamos remover barreiras espirituais. A muralha de Jericó precisava cair. Caiu e acabou. Sem ninguém fazer força no braço, sem ninguém usar nenhum instrumento de guerra, nem de destruição, o próprio Deus joga ela por terra. Mas porque alguém teve fé de crer e acreditar que Deus iria fazer. Deus disse para Josué, vai rodeando, dá em 7 dias, você dá umas voltas. E no último dia, você dá 7 voltas no último dia. 13 voltas no total. E a Bíblia diz que as muralhas, se fosse para mim, se Deus está de brincadeira com a minha cara, o senhor está de brincadeira comigo. Eu vou andar em volta, não. O que vai acontecer? Vou cair de cansado, vou morrer. Não. O senhor quer que eu vou para a igreja todo? Se fosse hoje, não precisa dar a volta, mas vai para a igreja de segunda a sexta, todo dia. Não, você está de brincadeira, que isso? Mas eu acredito que no meio daquele povo tinha. Josué tá doido. E no final nós vamos fazer o quê? No final nós vamos empurrar a muralha, nós vamos subir em cima, o que nós vamos fazer? Não, vocês vão cantar. Josué, meu filho, você precisa de um médico. Você precisa de um se fosse hoje, nós precisamos de um psiquiatra. Você precisa de um tarja preta. Né? Mas não, ele estava direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que motivou ele? A fé.
É que nem nós estamos fazendo um relógio de oração na igreja. Cada um veio uma hora, tá o dia todo mundo orando. Outros vai falar, mas pra que isso? Nós está movendo, fazendo o nosso esforço para as muralhas cair, pela fé. Porque se nós não tiver fé que vai acontecer uma coisa, nós nem vinha. Isso é um ato de fé. Mas alguém pode olhar e dizer, mas pra que isso? Pastor, só inventa. Não, é assim, a gente até inventa as coisas. Não é inventa, irmão, é revelação do céu. É Deus quem manda. A gente só obedece. Se ele mandou dar a volta, vamos dar a volta. Mas se ele diz que a muralha vai cair, eu vou ver ela se despedaçar. O problema é que eu não quero obedecer e depois eu quero receber. E aí fica difícil. Aí fica complicado eu receber aquilo que Deus ele tem para mim e para a sua vida. Ok? A Bíblia foi traduzida em português no século XVIII por Almeida e Jacobus, né? João Ferreira de Almeida. Ele traduz cerca aí, de 60% da Bíblia. E depois ele morre, não consegue concretizar a tradução para o português. E esse jovem que era seu auxiliar, né? Era o Eliseu de João. Né? Ele vai e interpreta e consegue terminar a obra. Por que ele consegue? Porque a única coisa que o Almeida fez, o João Ferreira de Almeida fez, foi traduzir. Quem escreveu foi Jacobus, né? João foi traduzindo, foi lendo em hebraico, traduzindo para o português, e Jacobus foi escrevendo. Então ele já também, com essa que ele foi traduzindo, ele também aprendeu a traduzir. E Deus já estava preparando ele para dar continuidade na obra, igual fez lá com Josué e Moisés, igual fez com Eliseu, pela vida de Elias, certo? Deus foi preparando ele e ele assim fez. Quando isso? No século XVIII. Que século nós estamos hoje? 21, 18, 19, 20, 3 séculos. 3 séculos são? 300 anos. 300 anos. Então, quando alguns livros não passam de 2 décadas, de 20 anos, a Bíblia só no Brasil já tem 300. E tem livros que não vende nem 10, vamos dizer. 10 anos não vendeu nem 10. Ou seja, a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais doado, é o livro mais lido. O que falta? Ser o livro mais vivido pelas nossas vidas. Quantas pessoas dizem que conhecem a Bíblia, andam com a Bíblia para cima e para baixo, mas às vezes não dá exemplo de cristão, não tem uma vida cristã, não se parece nada com Cristo. Irmão, escorregadinho aqui, outra lá, a gente acontece, ninguém aqui é perfeito, nós não somos super-homens. Os grandes homens da Bíblia também tiveram seus altos e baixos. Não é todo dia que você está com aquela fé, tem dia que você vem só chorando mesmo, tem dia que você vem só gemendo mesmo. O importante é você vir, o importante é você participar, o importante é você saber o que você quer na presença de Jesus. Passou por esse momento. A gente vê Jesus lá dizendo, Pai, não tem outro, não dá para passar a fita. Se possível for, passa de mim esse cara, isso aí, manda outro. Olha. Dentro de 5 minutos ele se recompõe, disse, não, Pai, eu estou aqui, envia-me a mim, sou eu mesmo, não tem outro. Estou pronto. Então a nossa fé, ora a mais, ora menos, é uma velocidade. Teve hora que o profeta correu para a caverna, Elias se escondeu. Teve hora que Davi precisou fingir de doido, dizendo, não estou maluco, estou doido, babando. Não deixa, eu não sei de nada. Para ficar vivo, para colocar a ideia no lugar. O problema é que toda hora a gente quer transparecer que está bem. O problema é que toda hora a gente quer dizer que está tudo bom. E na hora que a gente entende que não está nada bem, a gente não tem forças mais para caminhar. E não consegue mais pedir ajuda para ninguém, porque tem vergonha. Crentes hoje, muitos não crescem, não permanecem vivos, porque tem vergonha de chegar em alguém, chegar no seu líder, chegar no seu pastor, chegar no obreiro mais próximo e dizer, me ajuda. Pastor, muitas das vezes é a vergonha, mas muitas vezes também é o orgulho de pedir ajuda. Às vezes, muitas das vezes é a vergonha. Muitas das vezes a pessoa tem
estratégia. Pedir O de próprio falar, me inimigo. ajuda, porque eu estou precisando de ajuda. Porque ninguém consegue caminhar sozinho. Ninguém. Tanto é que a Bíblia diz, né? Melhor andar em dois do que um cair. Porque assim, vamos ter várias situações. Muitos não pedem ajuda por orgulho, tá? Assim, Quando você e às vê assim, vezes sempre cai. pensa, ai, Satanás. Porque é estratégia de inimigo, é o orgulho e a fraqueza que ele põe, que a pessoa se sentir baixa ao ponto de falar, eu não vou pedir ajuda, já o inimigo já não precisa. Então, o inimigo hoje usa como estratégia para as pessoas não conhecerem a Bíblia. É um livro velho. É um livro ultrapassado. A maior desculpa agora que ele está usando para quebrar a lei no meio, qual que é? Mas está no velho. Está no Velho Testamento. Isso aí não precisa mais não. Está antes de Jesus. Mas antes de Jesus o povo não obedecia a lei. Por que Jesus não mandou jogar fora o velho? Porque ele mesmo é a palavra em vida. O que é o Velho Testamento? Nós vamos ver, no próximo estudo é isso que nós vamos ver. Nós vamos saber o que é o Velho e o que é o Novo. Do que o Velho Testamento fala? Do que o Novo Testamento fala? Qual é a concordância entre eles? Isso são coisas que nós vamos e precisamos aprender. Mas uma das coisas que eu não posso aceitar é essas desculpas do dia. Ah, mas está no velho. Não que só pega o velho também. Tem outros que só pregam o novo. Sim. Muitos já não querem a lei completa. Fica muito mais fácil crer só no novo. Porque depois ele vem e arranca o novo também. Se ele já tirou a metade, já tirou 50%. Para arrancar os outros 50%, não vai demorar muito. Né? Mas glória a Deus por aqueles que amam e louvam a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Porque lá em Apocalipse, lá em 1 Pedro, vai falar de Gênesis. O que ele fala lá em 1 Pedro 3? Assim como nos dias de Noé, vai acontecer também quando o Filho de Deus voltar na terra. E se eu não sei como que foi nos dias de Noé? Como que eu vou me preparar para o Filho? Se eu não sei o que acontecia lá, como que eu vou saber me preparar aqui e relacionar tudo isso? Entre outras pessoas, né? Mas enfim. Paulo cita Abraão, né, também. Paulo cita Abraão. Hebreus, né? Paulo cita Abraão. Assim como Abraão, pai de Deus. Eu não sei quem foi Abraão. Vai adiantar o que é o novo se eu não sei? Não. Vai adiantar o quê? E outros exemplos que a Bíblia dá em Hebreus também. Fala de todos os patriarcas. Se eu não sei quem foram, por que me adianta o novo? Se eu não sei, que é o velho que me dá suporte, o velho que é a estrutura, o velho que é a base. Está entendendo? Olha a estratégia do inimigo. Então, na verdade, ele não roubou 50%, tirando o Velho Testamento. Ele tirou 75%. Porque cerca de 25% do novo é complemento do velho. Então, ele não tirou só lá de Gênesis até Malaquias. Ele tirou muito mais do novo, que as pessoas são obrigadas a deixar de crer porque não creem no velho. E agora, em vez de 100% da plenitude da palavra, eu tenho só 25%. E esses 25% ele não deixa eu viver e nem aprender. E o que acontece com esse crente? Que nós estamos vendo por aí acontecendo hoje. Sem botar aqueles que não creem no Filho de Deus, né? Que a palavra já ensina que nós temos que crer no Filho de Deus. E que eles pregam só Deus e esquecem Não, porque para muitos Jesus foi simplesmente o mesmo profeta. não, o homem, né? Porque não creio em Gênesis, né? O verbo se fez carne. Eu não creio nessa palavra. Que via que mas é no novo, Jesus nasceu no novo. Mas ele foi prometido onde? Lá em Gênesis. Vai nascer um na terra, no meio de vocês, que vai pisar na cabeça do diabo. O problema é que o diabo ficou achando que era um novo que ia nascer. Mas quem ia nascer era o velho. Jesus nasce como criança aqui, mas ele já existia lá. Ele não esperava essa. Toda vez ele ficou esperando nascer alguém novo no meio da Trindade, mas Deus usou um da Trindade para nascer como verbo, fazendo-se carne. Agora você falou uma coisa, foi um segredo, né? Porque o diabo viveu lá junto com Deus e não sabia que tinha um filho. Não sabia que a arma secreta de Deus era o próprio Filho, Jesus, o primogênito
de Deus, a quem ele sempre invejou, a quem ele sempre quis passar na frente, estava sempre do lado, que ele sempre rodou a terra procurando, perambulando na terra procurando, todo o tempo estava olhando para ele. Olha a fórmula secreta de Deus, Jesus Cristo. Estava do lado, Sempre na cara dele, e ele nunca viu. Ah, que forma é? Coloral. Sempre estava aí, para o seu armário, você nunca percebeu. Enfim, vamos lá. Quer falar? Qual então uma diferença, né, que as pessoas costumam perguntar aí, quando a gente vai conversar com alguém católico? Fala, então, mas por que vocês não gostam da nossa Bíblia? Qual é a diferença das Bíblias? Qual é a diferença da Bíblia católica e a Bíblia protestante? Eles lembram mais, né? Tem 7 livros a mais. Né? Nós precisamos saber que livros são esses para a gente não se confundir. Né? Tinha uma Bíblia dessa aqui outro dia, eu não sei quem trouxe. Um dia não foi para atender uma carta lá, aqui está o Lucas com a Bíblia lá procurando lá o capítulo, aí eu peguei para poder, eu abri, está lá, Macabeus, eu falei, rapaz, essa Bíblia. Onde você arrumou essa Bíblia? Eu peguei lá na igreja, eu falei, na igreja? Quem levou essa Bíblia na igreja? Não sei, eu estava aqui. Vamos lá. Eu coloquei aí, ó, os livros. Esses livros eles estão descritos. Ó, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. A nossa Bíblia tem Eclesiastes, né? Eles têm Eclesiastes e Eclesiástico. E alguns acréscimos nos livros de Esther. Esther na nossa Bíblia para o capítulo 10 até o versículo 3. Na Bíblia deles, o livro de Esther tem o capítulo 10, vai até o versículo 11, certo? E o de capítulo, ela vai até o capítulo 16. Nossa Bíblia só tem até o capítulo 10, versículo 3, do livro de Esther. A Bíblia deles, o livro de Esther, vai até o capítulo 16. E Daniel também tem acréscimos. Na nossa Bíblia, Daniel só vai até o capítulo 3 da nossa Bíblia, vai até o 30. Tá. Na Bíblia deles, o capítulo 3 de Daniel vai até o 90. E aí, a nossa Bíblia, Daniel só tem até o capítulo 12. A Bíblia deles tem o capítulo 13 e 14. Eu já vou dizer o que tem de diferente aí nisso, por que nós não aceitamos esses livros na nossa Bíblia. Eu já exponho isso para vocês. Mas antes, o que você precisa entender que o Velho Testamento é a história da nação de Israel. Okay? Isso nós vamos ver aí na próxima aula. Então Deus prometeu usá-los para abençoar o mundo inteiro. Deus promete lá para Abraão usar Israel para nele ser abençoadas todas as famílias. E Deus então fez, através dessa família, abençoar e trazer a descendência do Filho de Deus. Ou seja, através de Davi, Deus trouxe o descendente, né, direto de Jesus Cristo, a partir dele. Então o Novo Testamento ele vai contar essa história. Nós vamos ver isso na próxima aula. Eu vou pular isso daí, porque o Velho Testamento, né, e o Novo Testamento detalha a vinda desse homem que foi prometido, ou seja, de Jesus. O Velho Testamento conta de como Deus abençoaria as famílias e prepararia a descendência do nascimento de Cristo, certo? E depois agora, no Novo, vai dizer como esse homem nasceu, como esse homem viveu, ou seja, Jesus Cristo, certo? E como ele venceu a morte e o inferno. Isso nós vamos ver a partir da próxima aula. Então, isso para você entender a sua Bíblia no contexto geral é isso, certo? Mas nesses 7 livros, por que nós, como protestantes, não aceitamos esses livros na nossa Bíblia? Irmãos, toma um café, vocês estão esperando. Vocês já sentam na hora, eu vou comer sem sair na Rede Globo. Não liga não, irmão, eu vou passar. Eu quero mais de café. Por que nós não aceitamos essa parte na nossa Bíblia? Esses livros, eles afirmam a existência do purgatório. Quem lembra o que é purgatório? Eu expliquei isso para vocês aqui. Aquele lugar que a gente vai lá ficar se limpando um pouquinho, vai poder subir. Isso. Eles creem na existência do purgatório. O que é o purgatório? Eles creem num lugar
onde a pessoa que não morreu em Cristo, ela fica nesse lugar, e aí a família, os amigos vão acender vela por aquela pessoa, para direcionar o caminho, vão orar para o espírito dessa pessoa ser mudado, e essa pessoa tem o direito de ser salva. É bíblico isso? Está dentro dos ensinamentos que Jesus nos ensinou? É por isso que a gente arrancou um desses livros. O outro afirma a gente fazer orações pelos mortos. O que Jesus falou acerca dos mortos? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Né? A Bíblia diz que Jesus chama um dos seus discípulos e ele diz: Jesus, mas peraí, que o Senhor chegou num dia trágico. O meu pai morreu. Eu preciso ir lá enterrar ele. Depois eu vou seguir o Senhor. Eu aceito o Senhor de todo o coração, mas eu preciso ir lá enterrar meu pai primeiro. Jesus disse: não, meu filho, você não precisa mais não. O seu pai precisava fazer, ele fez enquanto estava vivo. Agora não vai mudar nada mais na vida dele. Então deixa os mortos enterrar os seus. Jesus chama aquele que não estava com ele de mortos. É isso que ele disse: deixa os mortos enterrar os seus. Quem estava lá para enterrar o pai dele? Os outros familiares, que não quiseram seguir a Jesus. O que Jesus está dizendo para ele? Aquele que não quer me seguir, já está morto, meu filho. Ou você vem comigo, ou eu vou também. Ok? Então, por isso que mais um desses livros foi tirado e não é aceito na nossa Bíblia. O outro afirma que anjos bons podem contar uma mentirinha. Se for pro bem, não tem problema não. Não, nesses livros, em Macabeus, afirma isso. Então, peraí, opa, tem alguma coisa errada aí, tem uma pegadinha aí. A gente já vê o quê? A influência do maligno querendo atuar na onde? Na Escritura. É por isso que a gente já, isso aqui também não serve para nós. Por quê? Porque a Bíblia toda ela tem uma concordância. Não é possível que um capítulo vai discordar de 66 livros. Então, peraí, porque os 66 livros eles se completam. Foram escritos por homens diferentes, em épocas diferentes, sem sentar na mesma mesa, e todos eles se encaixam. Aí vem um versículo desse, um capítulo desse, no meio, vem o joio no meio do trigo. Não, peraí, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque não encaixa em nenhum outro livro da Bíblia Sagrada. Então a gente arranca também. A palavra já ensina, né? Se ensina ou não passar disso. Qual que é a outra afirmação? Que se você pegar o peixe, deixar ele queimar na brasa, com a espinha, aquela fumaça vai subir de noite, e a fumaça desse peixe ali na brasa vai expulsar os espíritos maus que tiverem ao redor. Vou queimar peixe, tacar fogo nos peixes tudo lá em casa, deixa eu queimar tudo. Não! Tá entendendo? Mas isso é a afirmação desses capítulos. Não vou dizer que são deles porque aprenderam muito. Tem muita coisa que eles já pregam melhor do que muitos cristãos. Tem gente que não assa o peixe, mas acende incenso, né? E a fumaça. Os espíritas, né? Não põe lá o peixe lá, né? Pega lá a luz, deixa eu ver o que mais aqui, porque os espíritos mal, o espírito mal sempre tem fumaça. Eu disse a mania. Tá, irmã. Eu vou mentir. Você lavar uma casa com Eu não sabia banhar. Colocava para a porta. Mas vai não ser esses livros. Não, mas ó, Vai receber. não, mas isso é bom, porque só fortalece a nossa fé. Você vê que eu não estou aqui falando besteira. Acontece. Aí, a outra. É explicado que você me doido. Também você tem que usar salzinho grosso, né? Cheirei de incenso. Uma varinha assim, ó, que vendia. Deixa aí pra lá, morreu essa. Tá sendo propaganda. Já entenderam que não pode. Daqui a pouco ela vai dizer onde vende, quanto que é. Ó, outra coisa que esses livros afirmam, que se você for uma pessoa boa e você der bastante esmolas, você não tem como ser condenado. As suas esmolas, elas vão te garantir um bom lugar nos céus. Tem religião ainda hoje que prega isso. Tem gente que crê assim: eu não preciso servir a Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso fazer parte de nenhum corpo,
Eu só preciso fazer boas ações para mim ser salvo. O que foi que Jesus ensinou? Não é por vontade humana, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez por nós. Então, não é Jesus, a palavra de Deus diz que eu posso dar o meu corpo para morrer no lugar de alguém, para ser queimado para salvar alguém. Se não for por amor que eu fizer isso, de nada vai me adiantar. É morte no mesmo jeito. Ainda em relação da fumaça, eu lembrei que no Santo dos Santos, lá que ele fazia aquele ritual, tinha alguma ligação? Sim. O inimigo, todavia, o Thiaguinho falou, todavia o inimigo tenta o quê? Imitar aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus faz. Por que o sacerdote ele fazia? Por que o sacerdote fazia aquela alusão da fumaça? Porque o próprio Jesus disse que existia um véu para separar o santo do santo dos. Por que aquilo? Era uma representação, que é aquilo que eu falei, eles se esqueciam das coisas muito fácil. Então por que Deus deixou o véu lá no templo? Para que todas as vezes que eles chegassem, eles entendessem que aquele lugar era um lugar mais santo do que o lugar onde eles já estavam. E precisava de uma preparação para chegar até Uma purificação. Isso acontece até hoje, né? Às vezes a pessoa chega na igreja e tal, nem aprendeu ainda, nem se sentou, não participou ainda de ensinamentos, não diz, mas eu tenho uma palavra para pregar, só deixa eu pregar. Por quê? A pessoa precisa entender que é mais santo, a pessoa precisa se santificar um pouco mais, não é porque eu sou melhor do que ele, porque você é melhor do que o outro que chegou agora, não, mas existe um período de purificação. Era assim com os sacerdotes, foi assim com Jesus. E Deus não vai mudar isso por causa da minha vida, precisa ter uma preparação. Então, além do sacerdote passar por esse lugar, ele entendia que ele não tinha condições nenhuma de se apresentar diante de Deus. É por isso que ele fazia fumaça, para não ter ousadia de poder ver a Deus. Ele fazia-se a fumaça de maneira que ele não conseguia enxergar a ponta do seu nariz de tanta fumaça que tinha. O que acontece quando a gente está no meio da fumaça? Os olhos ardem, você começa a lacrimejar, e sua visão já não é mais o mesmo, de foco, e automaticamente você vai fazer o quê? Vai fechar os olhos. Então o sacerdote, quando ele era tomado por essa fumaça, e os olhos lacrimejando, e ele fechava os olhos, ele se lançando diante da presença de Deus, Deus se manifestava. E ele sentia Deus passando com ele sentia a presença de Deus naquele lugar, ele ouvia Deus falar com ele, mas ele não via nenhuma figura, nenhuma forma, mesmo porque, para que depois ele não saísse dali e não fizesse o quê? Uma imagem de escultura conforme aquilo que ele tinha visto para poder adorar. Por isso que Deus não permitiu. Mas podemos pensar assim também, ele, através da fumaça que ele fechava o olho ali, ele não conseguia ver nada, ou seja, nada impedia dele sentir a presença, porque se alguma coisa tirasse o foco dele, aquilo sentia. Nos dias de hoje é a mesma coisa, se a gente está com o olho aberto, orar, tudo. O que acontece? Não que não atrapalhe, mas... No motociclo a gente olha, passou um carro de som, a gente quer ver quem está dentro. Não basta ver que é o carro que está passando. Quem está dirigindo é aquele carro. Não, é verdade. Você vê como as coisas tiram o foco. Aqui Deus está usando alguém de maneira maravilhosa. Passou alguém no copo d'água, tropeçou. A gente não se contenta em ver que a água caiu. A gente quer ver o tanto que molhou no chão. Então são coisas assim que às vezes acabam tirando o nosso foco, a nossa atenção do propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa está na igreja, está orando, momento de oração. O Espírito mal se manifesta na vida de alguém. É o momento de fazer o quê? Orar e interceder por aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem medo de ir lá e pôr as mãos, ajudar a expulsar. Mas aí não fecha o olho também para orar, porque pica o olho até para poder ver o que está acontecendo. O que é isso? Vai cair. É bloqueio espiritual, você não está agregando nada, está sendo um peso morto. Então é esse tipo de coisa que o inimigo usa para que você esteja dentro da igreja e seja só mais um, nunca faça a diferença. Né? Então tenha ousadia, se coloque no lugar e na postura que Deus determinou para a sua vida. É aquilo que foi ministrado esses dias. Você sabe onde é o seu lugar?
Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe em que você pode ser útil na presença de Deus? São perguntas que não sou eu que vou responder para vocês. São perguntas que você precisa se responder. Precisa ver lá no quebra-cabeça de Deus onde é que você se encaixa. Certo? Então que a cada dia você veja o quebra-cabeça de Deus e veja em que você pode ser útil. Para que Deus ele te chamou e em que você já está sendo útil na presença do Senhor. Se não são perguntas que você vai vir buscar aqui, que eu vou entregar para você. Que são perguntas que você precisa se fazer e você precisa se encaixar nesse quebra-cabeça de Deus. Quando? Hoje? Não, ontem. Isso precisa ser para ontem. Você não pode ficar deixando passar, porque vai chegar um dia que nós vamos ter que se apresentar diante de Deus e ele vai perguntar assim: o que você fez? Porque eu só vou poder te apresentar da seguinte forma: Senhor, isso aqui é um presbítero passando, vai dizer obrigado, fechou-se a porta, é eu e ele. Eu não vou poder dizer mais, Senhor, mas eu fui um bom obreiro, um bom auxiliar, sempre me ajudou, se Deus disse. Agora sou eu e ele. É o que a pastora falou domingo. Já pensou que a minha salvação dependesse de alguém? Ai de mim. Azedou. Não, mas eu não sei o que é pior. Depender de alguém, eu depender de tudo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei, eu sou sendo sincero, porque às vezes a gente pisa no tomate, a gente pisa na horta toda. É isso que ele está procurando essa palavra. A gente não pisa no tomate, a gente pisa na horta toda. A gente pisa no tomate, escorrega no chuchu, envolve, pega o quiabo e daí. Não, a gente tem hora. Eu fico pensando. Não, tem hora que esses dias eu estava aqui pensando, ontem, eu estava aqui, eu fechei o horário, fechei o relógio de oração ontem, tarde, e Deus começou a trazer algumas coisas na minha mente, e irmão, e eu fiquei aqui igual a Senhor, tem misericórdia de nós. Eu fiquei pensando nas coisas que às vezes eu falo, nas coisas que às vezes eu faço, eu fico pensando nas coisas que às vezes chegam ao meu ouvido de nós. E a única coisa que eu digo, Senhor, tem misericórdia de nós aqui, os crentes de 2019, principalmente aqui na Efésios. Porque eu estou vendo o que está acontecendo aí, eu estou vendo que as coisas estão chegando cada vez mais perto de nós. E o problema é que a gente acha que nós estamos prontos para lidar com algumas situações, quando na verdade não estamos. E quando chega alguém para dizer que a gente tem que se preparar, a gente fica aqui, absurdo. O pastor não sabe o tanto que eu estou orando, não sabe o tanto que eu estou jejuando. Mas a gente acha que a gente já é bom. A gente acha que a gente já está aprovado. E isso impede a gente de melhorar na presença de Deus. Ele não sabe o tanto que eu choro por esse lugar. Mas, irmão, o negócio é mais sério. Para passar do santo dos santos, a exigência é maior. E às vezes a gente não dá valor naquilo que Deus ele já tem determinado para nós. Certo? Para a gente não se perder em algumas coisas dessas, nós precisamos tomar cuidado e conhecer muito bem a palavra, porque eu só vou saber o que está na palavra e o que não está quando eu leio, quando eu meditar. Agora, o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, as cartas, o Apocalipse é exatamente igual. Tá? Então a Bíblia fala que o Novo Testamento é exatamente igual ao nosso. Vírgula por vírgula, exatamente igual. Esses acréscimos foram não somente no Velho Testamento, certo? Então do Novo Testamento para frente obedecem à regência das Escrituras exatamente como ela é, certo? Mas um motivo para mim crer e confiar na Bíblia Sagrada é as profecias bíblicas que já se cumpriram, as coisas que já aconteceram, aquilo que eu já alcancei diante de Deus. Salmo 34, 20 é uma delas. Diz o quê? Vamos encerrar esse assunto hoje para a gente poder pegar o assunto no final aqui. Salmo 34, verso 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, segue um deles se quebra. A Bíblia diz que os ossos daquele que seria o enviado de Deus, ele ao morrer, os seus ossos seriam preservados. Os seus ossos não seriam quebrados.
E se tem uma coisa que os soldados romanos gostavam de fazer, era quebrar nozes, né? Era de quebrar ossos, de fazer terrorismo, de pegar a vítima e quebrar os ossos para que as outras pessoas que estavam vendo ficassem aterrorizadas com aquilo, dizendo, esses camaradas aí são terríveis, danados mesmo, os caras são duros, né? Os caras são corretos, ficassem com medo e não cometessem os crimes que estavam sendo cometidos por aqueles que já estavam sendo castigados e condenados, certo? Mas quando chegou a vez de Jesus, ele se poupa, se preserva, e até os ladrões que estavam do seu lado não tiveram os seus ossos quebrados, né? Um historiador, não me recordo o nome dele agora, mas ele diz que provavelmente os ossos dos 2 ladrões do joelho tinham sido quebrados. Porque assim como Jesus estava se sustentando, né, para manter a respiração, eles da mesma forma, porque estavam crucificados do mesmo jeito. E o soldado veio e bateu com uma marreta nos joelhos, para que eles não pudessem mais se sustentar. E com essa queda não conseguia respirar e morria, certo? Mas quando chegou a vez de Jesus, Jesus todavia já tinha se entregue. Você vê que Jesus, eles não chegam a arrancar a vida dele. Ele mesmo disse, Pai, te entrego o Espírito. Fui. O soldado olha, disse, esse aqui não precisa quebrar as pernas. Já foi. Pega a lança, vai conferir se está morto mesmo. Como? Enfia a lança do lado de Jesus, a lança transpassa e o que sai? Água e um restinho de sangue. Ele olha e diz, esse aí está morto, não precisa fazer mais nada. Nem o osso foi quebrado. Os pregos foram nas mãos, né? Aqui, todo mundo sabe que isso aqui é cartilagem, né? Os ossos que tem aqui, passando um prego aqui, eles se alargam e entram, né? Não tem como o prego passar por entre esses ossos da mão. Então, automaticamente, conforme o prego entrou, os ossos se apartaram e passou. Os pés, a mesma coisa. Agora, se tivesse batido nos joelhos, que nem era o costume, tinha quebrado os ossos de Jesus. Mas era a profecia que precisava se cumprir. E Deus preserva pela sua palavra, por menor que ia fazer alguma diferença, quebrando o osso, sem quebrar osso, Jesus iria ressuscitar do mesmo, mas a palavra de Deus precisava ser preservada. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei qual é a promessa de Deus que você tem na sua vida, mas se apegue a ela, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu não quero nem saber o nome do profeta que profetizou. Se foi Deus quem mandou falar, vai se cumprir e vai se realizar na sua vida. Tudo quanto o Senhor falou, tudo quanto o Senhor profetizou sobre a tua vida, há de vir porque Ele é Deus. Não precisa ser um profetão assim, não tem problema se for um profetinha pequeno. Se veio ordenado por Deus, vai acontecer sobre a sua vida. Do maior ao menor, Deus vela por aquilo que Ele fala. Isaías 41, verso 9, mais uma profecia já cumprida, entre dezenas, mas dessas que nos interessa assim, para a gente, sem muita conversa, entender que já aconteceu. Isaías 41, verso 9. Passei batido. 41. Verso 9. O que está escrito aí? Pode ler, ó. Eu a quem tomei desde os fins da terra. Opa, 41, 9. Isso mesmo. Tu a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes, e te digo, tu és o meu servo. Não. Salmo 41, 9. Não, Falou Estou pensando em outra coisa, eu falei outra, perdão. Isaías Salmo 41, não, é que eu estou pensando em Aleluia. profecia de Isaías. Ô, glória! Perdão. Pega ele, Jesus. Salmo 41, 9. Oxi, É que eu estou pensando na profecia do profeta Isaías. Perdão. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que a Bíblia está falando? De quem que a Bíblia está falando aí?
O meu próprio amigo que comia o pão comigo levantou o calcanhar contra mim, me traiu. De quem que a Bíblia está falando? De Judas. Quem que meteu a mão lá com Jesus para comer o pão? Ele disse, aquele que pôr a mão comigo, esse que há de me trair. Mas quem está falando isso? O salmista está dizendo isso centenas de anos antes de Jesus nascer. De Davi, né, até Jesus, são cerca de 35, 37 gerações. O filho do 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 filho. Então, essa geração, olha quanta gente precisava nascer e morrer para Jesus nascer. Mas o salmista já estava dizendo que aquele que ia comer na mesa do Senhor, que ia dividir o pão com ele, iria o trair. Cumpriu. 37 gerações antes de Cristo. Vamos colocar uma média de 100 a 150 anos. 37 gerações, quanto tempo? 3 mil anos. Só nessa brincadeira, né? E quando Deus nos promete, nós ficamos para onde? Aleluia. Mas cumpriu? Cumpriu. E por que quando ele promete para a gente não crê? A gente não entende, a gente não toma posse. Porque esse problema aqui, ó, a gente quer para ontem. É que o Cleiton falou, a gente quer para agora. E às vezes a promessa de Deus ela vai cumprir na sua vida, mas é um propósito ainda maior. Se o tesouro que Deus tem escondido para você está tão escondido que ele só vai te entregar quando você chegar no céu. E glória a Deus por isso. A pessoa ser rica aqui embaixo, de riquezas terrenas, e chegar lá em cima ser pobre. Todo mundo com coroa de ouro, diadema, umas pedrinhas assim brilhantes. Aí chega lá eu, pastorzinho. Pobres, uma coroa meia boca de aço. Andando de Ferrari aqui embaixo, no chão, andando de helicóptero para lá e para cá, e chegar lá em cima uma coroa de prata. Os obreiros de coroa de ouro, diadema, pedrinha, tal. Carruagem para lá e para cá. Só não vai catar lixo porque no céu não tem lixo, mas vai andar de novo. Seu lixo no céu. Sendo sincero, é isso que a palavra diz. Tem gente que não tem galardão, chega lá em cima e não vai receber nada. O problema não é ser pobre aqui, o problema é ser pobre lá. É por isso que Paulo fala, junteis tesouros no céu. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá você não vai ter problema com isso. Aqui a gente não pode ter um chinelo novo. Você já estava vendo isso. Você roubou uma bicicleta, irmão. A pessoa vem de moto, tenta entender umas coisas dessas. A pessoa vem de moto, a pessoa vem de moto, roubar a pessoa que está a pé, num ponto de ônibus para pegar um ônibus para trabalhar. Eu não entendo as coisas. O infeliz tem uma moto, ele vai roubar. Gente que está de pé, num ponto para pegar um ônibus. Isso não é um ladrão, isso é um idiota, isso é um burro, isso é uma anta. Você vai roubar um irmão. Roubar a passagem do carro. Roubar uma pessoa que é mais pobre do que você. Como você rouba uma pessoa que não é pobre, você vai tomar alguma coisa de uma pessoa que tem medo do que você? E lá eles roubam o povo que vai para a cidade fazer compra, aí vem de bicicleta, que a compra na bicicleta para as zonas rurais, o ladrão vem, toma a bicicleta e a compra. Não. E deixa o povo ir a pé. Não, é por isso e outros motivos que Deus não deixa você Deus nem por um dia. Com uma raça dela, eu matava desgraça. Não tem, não dá. Não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Você está entendendo? É por isso que Paulo fala, ajuda tesouro no céu, que você não vai ter problema com o ladrão, ninguém vai tomar de você, o banco não vai comer juros, você não vai perder nada, você só tem a ganhar. Ajuda tesouro lá. Tem gente que usa todos os seus recursos aqui, usa todas as suas riquezas aqui, e quando chegar lá vai passar vergonha. Porque é a mesma história lá do rico, do Lázaro. Aí vai vir aquele que era miserável aqui, que era pobre aqui, que era o zero à esquerda aqui. Aí vai chegar lá, vai passando do lado do médico, quem é aquele? Quem é esse príncipe? Não era só 37 anciões? Ou não era só 24 anciões? Por que agora, quem é esse? Quem são esses aí? Alguém vai dizer, esse aí é os obreiros lá da
Efésios 6, esse é o povo que estava sofrendo lá embaixo. Era só 24 anciões, mas agora tem os príncipes aí que chegaram, que estão andando com ele, está andando igual Abraão, está andando igual Isaac, igual Jacó. Por quê? Porque Deus determinou que assim fosse. Passaram luta, passaram aflições, e agora Deus está recompensando eles, porque eles sofreram por amor ao Evangelho de Deus. E eles ajuntaram riqueza aqui em cima, e a gente só juntou lá embaixo. E agora o diabo está aproveitando daquilo que a gente deixou. E não precisa estar muito espiritual não, para ver o que acontece aqui. Os maiores ricos morrem com as piores doenças, já percebeu? Eles são câncer, só doença louca, você não entende. O cara né? O camarada viaja no chão, pica ele, não, o cara é rico, tem tudo, casa boa, carro bom, e morre em depressão. Não pode comprar algo. Então, não compra felicidade. O remédio que ele precisa, o dinheiro não pode comprar. Que é Cristo. Então um negócio. Zacarias 12, 10, vai dizer o que para nós? Dá aí. É Zacarias mesmo, pode procurar. Zacarias 12. 12. Acho que Vai lá no novo e volta um pouquinho, que eu acho. Vai lá em Mateus, se acha Mateus, volta um pouquinho. Eu já achei, Zacarias 12. Verso 10. Zacarias. Antes de Malaquias. Antes. Volta. Zacarias. Aleluia. 12, 10. Diz o quê? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, e que transpassaram, e o plantearão como quem planteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Glória a Deus. O que o Senhor está dizendo aí? Aqueles, né? Sobre a casa de Davi, eu derramarei do meu espírito, da minha graça, da minha presença. Tem alguém na casa de Davi aí? Vamos nós aí. Deus está dizendo, sobre essa descendência, eu derramarei do meu espírito, da minha graça, e eu já tomo posse de tudo isso para a minha vida. E aí a palavra vem dizendo depois que aquele que se levantar, aquele que tocar nesses que são descendência da casa de Davi, vai chorar igual aquele que perde o único filho que tinha. Isso que a palavra está dizendo. Eu vou fazer chorar, é isso que o Senhor está dizendo. Vou beliscar para doer. Quem? Aquele que se levantar contra os meus pequeninos. Olha aí. E aí a gente vai orar, o Senhor está me vendo, o Senhor não está, Senhor. Você não está me abençoando. Deus está dizendo, você quer mais o quê? Creia na minha promessa para a sua vida. Creia naquilo que eu te prometi. Tem coisas que às vezes a gente para pensar no que a gente está falando e fazendo com Deus, que não é difícil de imaginar Jeová puxando em cima e dizendo, vem cá, que é hoje me dá uma surra. Por quê? Porque eu já falei, já prometi, já escrevi, está aí, você tem a garantia. Porque a palavra de Deus é isso para a nossa vida, é a garantia. É só ir lá e apresentar a garantia. Quando você for orar, em vez de você murmurar, você apresenta a garantia. Senhor, está aqui, o Senhor falou. Está garantido aqui para mim, o seu espírito, a sua graça, a sua presença, a sua proteção. Opa! É a sua garantia, irmão. Apresenta ela diante de Deus. É por isso que o inimigo quer que você não conheça essas verdades. Porque isso aqui é a sua garantia. Você pode chegar diante de Deus, seja o anjo que for que estiver na sua frente. Eu dou licença aqui, Senhor, eu estou aqui com a garantia, eu ainda estou na validade, porque eu estou debaixo da promessa. O Senhor me dá licença, porque a palavra de Deus me garante graça, presença, poder, misericórdia. É isso que você não pode me oferecer. Me chama aqui o chefe, porque eu preciso começar. Mas se você não sabe dos seus direitos, você não tem garantia. Fica difícil de usar a garantia, que é a palavra de... Ó o porquê de tanto impedimento para você aprender. Ó o porquê de tanto impedimento para você buscar. Mesmo o livro de Zacarias aí, agora
13, o verso 7. Ó espada, erga-te contra o meu pastor e contra os varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espada-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os Estratégia do inimigo é: fere os grandes, fere o pastor, porque aí as ovelhas serão. O que está acontecendo com a maioria das igrejas hoje? Muitas. Fechando as portas. Por quê? Ah, porque o pastor está assim, porque o pastor está assim. Ah, o pastor morreu, mas por quê? Porque estava adulterando. Se tem uma coisa que crente não se preocupa, são com as verdades. Só precisa do boato. Aí sai enviando, sai compartilhando. Ah, por que aconteceu isso? Bom, uma coisa que eu não quero ser é testemunha de uma coisa que eu não vi. Por quê? Porque depois eu vou ter que dar conta do que eu falei, não do que o outro fez. E a Bíblia diz: ai por quem vem os escândalos, não é nem por quem cometeu. E às vezes quem cometeu se envergonhou, põe a cara no pó, se humilha, se perdoa com Deus e está tudo certo. E eu que te espalhei, que estou deformando não só o nome da pessoa, mas também o nome de Deus. Deus vai cobrar de quem? É por isso que eu só falo o que eu sei, o que eu vi. Por quê? Porque todo o resto eu vou ter que dar conta. Mas hoje a gente vê ministérios sendo destruídos por causa de fofocas, por causa de picuinhas, por causa do disse-me-disse que um falou, que o outro falou, que aí quem está envolvido nem se preocupa em saber se é verdade, já sai espalhando. Então que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E não me preocupo só aqui não estou falando isso da Efésios 6, não, estou falando de qualquer ministério que seja. Ah, porque o pastor assim fez assim, que a pastora assado fez, porque a cantora tal fez isso. Irmão, você não viu, você não sabe? Não? Pastor, o que você acha disso? Eu não acho nada, eu não estava lá. Eu não vi. Você viu? Não, então você fala o que você acha. Eu não vi, eu não sei, eu não posso falar. Porque senão você vai ser testemunho de uma coisa que você não. É a mesma coisa que aconteceu um crime ali, daqui a pouco a polícia vem, cata o corpo. Ah, bem que eu sabia mesmo que ia morrer. Ah, você sabia? Quem matou? Não, mas eu não vi. Não, mas você disse que sabia, então você vai ter que falar agora. Já pensou? Diante de Deus? Não, mas Deus ela fez, então vai provar, porque aqui para mim não apareceu nada. Nos altos dos anjos não passou nada, mas se o seu olho está enxergando mais do que o anjo que estava anotando, fala para mim. Eita, meu Deus. E aí? Vai ficar ruim, né? Então, que nós iremos usar a palavra de Deus, nós iremos usar os meios que nós temos para abençoar vidas, para que a palavra de Deus seja cada vez mais quista. Sabe por quê? As pessoas, depois que verem isso que nós compartilhamos de ruim da igreja, sabe o que elas vão usar? Isso como pretexto, vai dizer: por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não creio na Bíblia, por isso que eu não creio, por isso que eu não vou para a igreja. Às vezes nós estamos sendo influência para que pessoas não se cheguem até a presença de Deus e nem a casa de Deus. Então vamos ver direito e prestar atenção naquilo que nós vamos ver. Falou isso, que não vai para a igreja, porque ela já presenciou vários testemunhos de pessoas que dentro da igreja. Segura aí. Verdade, deveria dar o exemplo e ao contrário, não dava o exemplo de ser. Mas é na Bíblia, né, pastor? Significa usar os pastores, os obreiros, declamar o evangelho através de falso testemunho. Mas ela quis saber, ela tinha visto primeiro, nas más influências que ela tinha ouvido. A pessoa chamou ela para a igreja, e quando ela foi chamar de novo, a pessoa já não acreditava mais nela, que ela verdadeiramente servia a Deus. Eu vi uma frase que falava assim: seja a Bíblia que o mundo vê. Né? Um dos estudos que eu fiz, coloquei essa frase para encerrar o estudo. Seja a Bíblia que o mundo ninguém vai ficar na igreja, não. É fácil ler a Bíblia? Não. Para nós não é. Imagina para quem não conhece a Deus. A Bíblia que o mundo lê. Eles são a Bíblia. Você é a Bíblia que eles conhecem. Eles vão conhecer a palavra de Deus não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz, por aquilo que você apresenta diante dos olhos deles. Então seja a Bíblia que você quer que eles conheçam. A palavra mais falada que tem no mundo hoje, ou crente safado. Que é crente. E aquela outra, né? Que é crente. Se esconde atrás da Bíblia. Se esconde também. Vamos lá. A única coisa que nós podemos pedir depois disso é o quê? Maranata.
Ora bem, Senhor Jesus. Ô, glória, venha, Senhor. Aquele cara, mas ele não era crente. E é de e é crente. Você não vai dar uma. E é obreiro. Pastor pior ainda. E é pastor. E é obreiro. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, muito obrigado, Deus, por mais este momento na tua presença mesmo, que mais uma vez aprendemos mais da tua palavra, Deus. Te agradecemos por tudo que chegamos até aqui, eu te peço, da mesma forma que o Senhor nos força, também nos leve em paz e segurança, em nome de Jesus. Continue nos dando força, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Abençoa o nosso caminho, fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a face da terra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos comigo? Amém!